Vamos ver quais são esses famosos interesses transindividuais ou meta-individuais. São interesses de grupo, classe ou categoria de lesados. Exemplos. São exemplos clássicos. Guardem esses exemplos, que são exemplos que podem estar sempre presentes na nossa cabeça. Os moradores de uma região em matéria ambiental. Eles são interesses transindividuais. Em matéria ambiental, eles formam um grupo, uma classe ou uma categoria de lesados. Os consumidores do mesmo produto. Eles podem, tanto os moradores de uma região quanto os consumidores de um produto, eles podem ter idades diferentes, eles podem ter capacidade econômica diferente, eles podem ter profissões diferentes, mas em alguns pontos eles são homogêneos, eles são uniformes. Os moradores de uma região podem ser ricos ou pobres, mas se tiver uma poluição que contamine aquela região, todos vão ser atingidos, ricos ou pobres. Os consumidores do mesmo produto podem ser moços, podem ser velhos, mas se aquele produto estiver contaminado, pode matar a todos ou pode causar lesões a todos. Os trabalhadores da mesma fábrica, tem os que ganham mais, tem os que ganham menos, tem os que são do turno da noite, os turnos da manhã, tem muitas diferenças entre eles, mas no que diz respeito à segurança do trabalho, o proveito é de todos. Não é? Vocês imaginem uma pedreira que não dê para os seus trabalhadores o equipamento de proteção individual. Isto é uma coisa que causa danos a todo o grupo. Os alunos do mesmo estabelecimento, os sócios da mesma empresa, esses são os exemplos clássicos de interesses transindividuais. Quanto a eles, a conveniência social na sua defesa coletiva. Se eu falar qual a conveniência? A conveniência é que, se nós obrigássemos cada morador da região, cada consumidor de um produto, cada trabalhador da fábrica, a contratar um advogado e entrar na justiça, nós sabemos as consequências que isso provocaria. Decisões contraditórias, uns ganham, outros perdem, uns não vão poder custear o processo, outros vão, uns vão conseguir fazer prova, outros não vão conseguir. Os juízes também, mesmo que a prova fosse igual, cada juiz, cada cabeça uma sentença. Tem gente que ia ganhar, tem gente que ia perder, estando na mesma situação de fato. O que leva a uma injustiça inaceitável, que leva a um descrédito no Poder Judiciário, nas funções de todos nós. Não é só o Poder Judiciário que sofre com isso. Todos os operadores de direito são atingidos pela ineficiência do sistema. Há uma conveniência social muito grande em que o grupo seja defendido de maneira coletiva, porque assim, numa única ação, eu consigo representar ou substituir todo o grupo lesado, eu consigo fazer uma só prova, e eu consigo obter que aquela sentença beneficie todos os lesados, mesmo aqueles lesados que não contrataram advogado e jamais compareceram ao processo. Esta é a conveniência social em que eles sejam defendidos de maneira coletiva. Vamos ver, então, a distinção entre esses interesses. Esses interesses, eles foram distinguidos pelo Código de Defesa do Consumidor em 1990 em 3 categorias. Ou são difusos, ou são coletivos, ou são individuais homogêneos. Como distinguir se o interesse é difuso, se ele é coletivo ou se ele é individual homogêneo? Vocês vão falar assim, mas e por que distinguir? Qual a utilidade de fazer essa distinção? Eu não posso chamar tudo isso de interesse transindividual? Pode. Em algumas circunstâncias eu posso chamar de interesse transindividual. Mas há circunstâncias em que, se eu souber que tipo de interesse que é, isso vai ter consequências não só teóricas, mas práticas muito interessantes. Por exemplo, dependendo da natureza do interesse, pode haver uma abrangência maior da imutabilidade do julgado ou não. Porque se o interesse for, por exemplo, individual homogêneo, eu estou trabalhando com grupos mais determinados de pessoas. E se eu estiver trabalhando com interesse difuso, o interesse alcança um grupo indeterminável de pessoas. Isso tem consequências na hora de propor o pedido, de fazer o pedido, na hora de julgar o pedido e na hora da execução. Até para saber o destino da indenização. Então, essa distinção aqui não é uma distinção apenas teórica, ela é teórica.
mas ela tem consequências práticas extremamente importantes no que diz respeito à propositura da ação, à formulação correta do pedido, ao julgamento correto do pedido, à intervenção de terceiros. Há consequências dependendo do interesse ser difuso, coletivo ou individual homogêneo. Então, já que há conveniência em distinguir esses interesses, nós precisamos de ter um critério para distingui-los. E o critério é muito fácil. Tem gente que tem dificuldade e trata esses interesses, às vezes, principalmente o coletivo individual homogêneo, eu tenho visto gente tratar um pelo outro. E eles são muito diferentes. E dá perfeitamente para distingui-los, e é extremamente prático e útil distingui-los. Eu posso, para distingui-los, usar duas características básicas para distingui-los. E é muito simples, são duas características que todos os senhores são capazes de identificar. Não é preciso grande esforço para distinguir as características. Eu faço simplesmente duas simples perguntas. Primeira pergunta: o grupo de lesados, eu posso determinar o grupo? Sim ou não? Não é uma pergunta tão difícil. Eu examino o grupo. É um grupo de consumidores, é um grupo de estudantes de um colégio, é um grupo de moradores de uma região. Eu posso determinar o grupo? Depois, como determinamos o grupo, outra história, nós vamos chegar lá. Mas eu posso determinar o grupo? Posso ou não posso? É uma resposta relativamente simples. Segunda pergunta que eu faço para mim mesmo. O interesse que está sendo pretendido por esse grupo, eu posso quantificar e dividir um pouquinho para cada um dos integrantes do grupo? Também é uma pergunta que não é nada absurda nem nada complexa. É uma pergunta relativamente possível de ser respondida, bastando examinar a natureza do interesse e o tipo do pedido que está sendo feito. Se eu fizer essas duas perguntas, eu simplesmente consigo classificar qualquer interesse transindividual. Portanto, a partir dessas duas características, ou seja, a divisibilidade do objeto e a determinabilidade do grupo, nós poderemos distinguir os interesses transindividuais em três categorias. Na prática, se vocês estiverem com um processo na frente de vocês, ou uma questão de exame de concurso, ou um inquérito civil, e vocês tiverem que saber qual a natureza do interesse transindividual que está na frente de vocês, vocês têm que responder as seguintes questões. É só a recapitulação para fechar. O dano provocou lesões divisíveis, igualmente variáveis, igualmente quantificáveis? Se a resposta for sim, estamos diante de interesses individuais homogêneos. Se a resposta for não, vocês fazem a segunda pergunta. O grupo lesado é indeterminável? O proveito reparatório em decorrência das lesões é indivisível? Se a resposta for sim, vocês estão diante de interesses difusos. Se a resposta for não, vocês fazem a terceira pergunta. O proveito pretendido em decorrência das lesões, portanto, é indivisível. Porque se fosse divisível, já caía lá em cima. Mas o grupo é determinável. Porque se fosse indeterminável, também já caía lá em cima. E o que une o grupo é apenas uma relação jurídica básica comum, que o juiz tem que se resolver de maneira uniforme para todos os integrantes do grupo. Se for sim, vocês estão diante de interesses coletivos. Agora me digam com franqueza, isto é difícil? Não é. E olha, a confusão que se faz por aí nos tribunais, nos acordos, nos processos, é tremenda. E é só estabelecer essas três linhas de raciocínio que são bem claras. Muito bem. Memorize os seguintes exemplos. Exemplo de dano a interesse difuso. Lesão ao meio ambiente indivisível, não adivisível. Propaganda enganosa no rádio, na televisão, num outdoor de uma estrada. Isto é difuso. Nulidade de cláusula de contrato de adesão para um grupo determinável é interesse coletivo. Produto em série com o mesmo defeito, isso é individual homogêneo. Muito bom. É importante lembrar que a situação de fato e relação jurídica não vão ajudar vocês a distinguir os interesses. Todos os interesses têm uma base de fato e têm uma relação jurídica atrás. A única característica especial do coletivo
é que a relação jurídica que existe em qualquer interesse transindividual, se for no coletivo, a relação jurídica precisa ser resolvida de maneira harmônica entre os integrantes do grupo. Só isso. Mas tirando esse aspecto, todo o interesse, até não precisa nem ser transindividual, pode ser até interesse público, pode ser até interesse privado, ele tem uma base fática e uma base jurídica. Qual o tipo de interesse numa ação civil pública? Examinem o pedido. Se vocês virem o pedido, vocês já sabem qual é o interesse que está em jogo. Isto é importante, principalmente para a hora da liquidação e da execução. Tem promotor, tem advogado de uma associação civil que pode ser tentado a falar, eu não vou esclarecer isto na inicial, eu deixo para resolver isso na liquidação. Errado. Se ele não esclarecer isso na inicial, a liquidação pode se tornar inviável. Porque ele tem que já saber que tipo de interesse ele está pedindo para poder conseguir fazer uma liquidação correta quando chegar a hora. Na mesma ação, pode haver mais de um tipo de interesse em jogo. Exemplo, eu posso pedir para que sejam indenizados os consumidores em razão do defeito do produto e ainda posso pedir a proibição da venda do produto no mercado. A indenização para quem já comprou com defeito é divisível. A proibição para quem não comprou é difuso.